Olá a todos, boa noite. O meu nome é Rita Albano e venho por este meio apresentar o meu estudo de caso desenvolvido no âmbito do curso de Constelações Familiares, ao qual dei o nome Alexitímia como obstáculo na busca de sentido. Vou começar por definir este termo alexitímia, que pode ser estranho para alguns de vocês. Alexitímia é a dificuldade em descrever emoções, sentimentos e também sensações corporais. O que é que a alexitimia provoca? Ela cria dificuldades na empatia, que é uma característica importante para o relacionamento social. Esta busca de sentido é algo que é inerente ao ser humano, que procura sentidos em tudo, para a vida, para as coisas que lhe acontecem, etc. A alexitimia é então um obstáculo na procura desse sentido, pois quando não conseguimos descrever aquilo que sentimos, aquilo que vivenciamos, é difícil também entendermos o sentido das coisas. É sobre este tema que incidiu todo o meu trabalho neste estudo de caso. A minha voluntária era do sexo feminino, estava na casa dos 20, realizámos 5 consultas, mais ou menos com a duração de 100 minutos cada uma das sessões, entre o período de 1 de março ao período de 31 de maio, e incidimos o nosso processo psicoterapêutico sobre o índice de stress severo que revelou nos testes psicométricos. Dentro das intervenções psicoterapêuticas utilizadas, as mais significativas foram as frases homeostaticamente orientadas, que serviram como auxílio bastante significativo na identificação, reconhecimento e ventilação de sentimentos, sensações e emoções que estavam encriptados, tornando possível restabelecer as ordens do amor e, consequentemente, os fluxos do amor. Por exemplo, utilizamos frases como: querido pai, a quando do vosso divórcio ocupei o teu lugar na família, mas agora devolvo-te o teu papel e fico apenas no meu lugar de filha, porque talvez isso me tenha colocado num estranho lugar de conflito. E depois, querida mãe, talvez eu tenha estado no lugar do pai, mas agora estou apenas no meu lugar de filha, sou apenas tua filha. Vocês são os grandes e eu sou a pequena. E ainda outra intervenção psicoterapêutica que achei bastante relevante foram as mudanças na Gestalt, através da alteração do tamanho, cor, género e reposicionamento dos representantes. Foi possível proporcionar assim reencenações positivas, isto é, imagens positivas relativamente ao exposto inicialmente, permitindo que a voluntária consolidasse e internalizasse as dinâmicas elaboradas durante as consultas. Por exemplo, foram colocados 2 representantes da mesma cor para eliminar a ideia da clivagem dos pais de V, neste caso da voluntária. Algumas das dinâmicas mais interessantes do processo psicoterapêutico que se desenvolveram durante o mesmo foram as incongruências na comunicação verbal, não verbal e paraverbal. Por exemplo, a voluntária falava sobre os traumas com um discurso dramático, mas estranhamente ela apresentava o corpo relaxado, como se o trauma para si estivesse anormalmente normalizado. Outra das dinâmicas interessantes deste processo psicoterapêutico foi a reencenação superativa, desadaptativa, defensiva. Por exemplo, a voluntária disse não conseguir manter um relacionamento amoroso, pois tinha medo de ser abandonada e por isso preferia ser ela mesma a abandonar a relação para não sentir a dor do abandono, como sentiu no divórcio dos pais. Outra dinâmica foi a clivagem da diade parental. Neste caso, a voluntária inicialmente via a mãe como má e o pai como bom, e a dada altura inverteu os papéis, passando a ver o pai como mau e a mãe como a boa. Por fim, a consciencialização sobre lealdades inconscientes. Quando a voluntária percebeu que estava a ser leal ao sofrimento do pai, a quando do divórcio ocorreu uma catarse, ou seja, uma descarga emocional.
Alguns resultados qualitativos mais importantes foram referidos pela própria voluntária, que disse ter ficado muito feliz com o processo realizado e por ver sintetizado o seu processo psicoterapêutico, culminando numa sensação de bem-estar geral, é muito diferente daquilo que trazia na primeira consulta. Disse ainda que gostava de continuar a fazer a terapia, que não sentiu alterações negativas em si nem no seu sistema, a quando da terapia, e que sentiu uma diferença muito grande no stress e que isso proporcionou momentos mais agradáveis com ela mesma e com os outros em seu redor. No seu sistema, disse que desde que fez algumas mudanças após as consultas, também o ambiente ficou mais leve e que agora, ao reconhecer algo dentro dela, as coisas em seu redor tinham também elas se transformado para melhor, embora considere que há mais trabalho a fazer. Referiu ainda que estou em choque. Apesar de sentir as grandes mudanças em mim e no meu redor, nunca imaginei que pudesse representar uma diferença de 30 para 8 nos valores do índice de stress e que, consequentemente, os outros níveis também tivessem mudanças. Vamos então agora observar essas mudanças. O seguinte gráfico que vos apresento refere-se aos testes psicométricos realizados no início do estudo, um pré-teste, e aos testes psicométricos realizados no final do processo psicoterapêutico, ou seja, depois das 5 consultas realizadas, que é o identificado como pós-teste. Este gráfico mostra os resultados comparativos entre o pré-teste e pós-teste e quais são então os principais resultados que poderemos retirar deste estudo. Em primeiro lugar, uma redução de 73% no indicador de stress, o indicador sobre o qual trabalhamos com mais atenção inicialmente, e que nos indicava que a voluntária tinha um índice severo, apresentava um índice severo de stress e que reduziu para um índice normal, como podemos ver aqui no centro do gráfico. Embora os outros dois indicadores não pareçam à primeira vista ter tido uma redução significativa, esta diferença que podemos observar significa uma redução de 80% no indicador de ansiedade à esquerda, que inicialmente tinha um índice moderado e passou a ter um nível normal, e no nível 25% no nível do indicador de depressão, que se manteve no nível normal. Qual é então a relevância social deste trabalho? No artigo de investigação com o título Prevalência da Depressão, Ansiedade e Stress numa Unidade de Saúde Familiar do Norte de Portugal de 2020, temos a seguinte citação: a amostra deste estudo demonstrou níveis de ansiedade, stress e depressão significativos, confirmando a importância de uma saúde familiar eficaz e de intervenções comunitárias destinadas à prevenção, diagnóstico atempado e ao tratamento de distúrbios mentais. Estes resultados são socialmente importantes porque é importante saber que existem estes problemas e saber que é possível atuar atempadamente sobre as questões antes que estas se tornem mais graves e se desenvolvam para distúrbios de saúde mental. Ao ajudar a voluntária a encontrar sentidos, ultrapassando a tal alexitimia que vos falava no início, e ao restabelecer fluxos de amor com a mesma, foi possível criar dinâmicas familiares mais saudáveis para a voluntária. A questão que se mantém é até que ponto mais pessoas poderiam estar a desfrutar deste tratamento, evitando que os seus problemas se desenvolvessem para questões mais graves. No excerto de um texto da Angústia à Transcendência, Heidegger e a Condição Existencial Humana, escrito por Álvaro Queiroz em 2014, escreve: compreende-se, portanto, a partir dessa visão heideggeriana, que o ser humano não é um mero espectador do grande teatro do mundo, nem tampouco assiste passivamente ao desenrolar do drama da existência, mas, ao contrário, ele está envolvido no mundo, em suas vicissitudes, e transformando o mundo, ele forma e se transforma a si mesmo. Assim, para Heidegger, o ser humano pode superar a angústia da existência inautêntica e transcender, ou seja, ir além do que foi estabelecido, superar os limites impostos. Noutros termos, o homem está capacitado a atribuir um sentido ao ser,
realizando uma existência autêntica. Novamente, porque é que estes resultados são socialmente importantes? Não somos, tal como o texto diz, meros espectadores da vida que temos. Não somos prisioneiros da vida, mas antes estamos envolvidos nela e por isso precisamos de encontrar e fazer sentido sobre a mesma, de modo a superar os dramas da existência. Ao conseguir dar sentido a estes, o ser consegue transcender-se e ir além do que lhe foi estabelecido. Só assim realizará uma existência autêntica quando estiver pronto para escolher a vida que quer viver e merece viver, e desta forma transcender as limitações e padrões limitantes ao invés de aceitar uma vida inautêntica e condescendente. Desta forma, as constelações ajudam a dar sentido e na busca de uma existência mais autêntica. No caso trabalhado, conseguimos observar diretamente esta dinâmica quando, só pelo facto da voluntária se predispor ao processo psicoterapêutico, já mostra que tem vontade de transcender e superar as suas limitações. No desenrolar de todo o processo psicoterapêutico, observou-se que a voluntária, ao encontrar sentidos para aquilo que sentia, abriu-se a toda uma nova realidade de sensações e sentimentos que desconhecia, afastando-se de uma possível alexitimia que demonstrou inicialmente. O que mais gostei no acompanhamento deste caso clínico foi conseguir observar diretamente as mudanças na voluntária a cada sessão, ter a possibilidade de observar no outro a importância e o impacto do trabalho interior no desenvolvimento de sensações de bem-estar. Para mim, o mais valioso neste processo psicoterapêutico foi ter a oportunidade de meter em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, assimilando-os e consolidando-os de uma forma melhor, conseguir validar o trabalho com as constelações familiares e, por fim, ganhar confiança e sentir-me capacitada para meter em prática com o outro de forma profissional. Cheguei ao fim da minha apresentação. Obrigada a todos. Gostava de agradecer à Sandra e ao Jorge pelo conhecimento transmitido, à minha voluntária, porque sem ela não teria conseguido fazer este estudo, a todos os que se disponibilizaram para estar aqui presentes hoje, dar-nos esta forcinha, e a todos aqueles que estão connosco. Obrigada.